como que seria a composição dele dentro do Supremo Tribunal Federal e que ações iriam para a mão dele. A gente discutiu, inclusive, a segunda turma, que é responsável pelos casos da Lava Jato. Ou seja, cai por terra, agora todo mundo vai analisar tudo. Exatamente. Uma decisão bastante polêmica, teve reações. O ministro Gilmar Mendes não ficou contente, esbravejou, reclamou, não faz sentido, entre aspas, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada, disparou Gilmar Mendes. Isso está repercutindo nas redes sociais. O Fux rebateu, abre aspas, Vossa Excelência me perdoe, mas eu sempre fui de prestigiar os presidentes do STF. Inclusive, quando fui vice-presidente, votei inúmeras propostas regimentais no momento imediato. Então, o que a gente tem ali é uma discussão sobre as regras, né, de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E para você que está chegando agora, o que muda na vida? Muda bastante coisa, porque a composição do Supremo Tribunal Federal está sendo alterada nesse momento. Então, a gente tem uma composição de segunda turma que perde um ministro que era lavajatista, mais inclinado a votar a favor da Lava Jato, às vezes votava contra, mas entraria um indicado do presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente não sabe se entra mais, se não entra, o que vai acontecer, mas tem uma substituição na turma e as turmas se reúnem nas terças-feiras. A segunda turma é responsável pelos processos da Lava Jato, como disse o Panvec, e é lá que tem uma substituição que pode mudar o futuro das votações. O que o presidente Fux está fazendo, dizendo não vai mais discutir casos como esse na segunda turma, só no plenário. Altera, pode ter um impacto efetivo nos próximos julgamentos, ainda considerando que a composição do Supremo está sendo alterada. Então, vamos ver como é que vai ficar. O plenário deve discutir isso claramente. Alguns ministros vão concordar ou não, e eu não sei se é necessário formar maioria nesse caso, Cláudio Humberto, ou se a regra definida pelo presidente está valendo e ponto final. Foi aprovada por unanimidade, inclusive, né? Essa proposta é uma proposta que fortalece, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato, né? Porque a segunda turma tem frustrado muitas expectativas da Lava Jato quanto à condenação de vários políticos, né? Vários políticos, inclusive, foram, inocentados ali liminarmente, né? Muitos, o processo simplesmente foi arquivado, outros, teve ali uma ou outra condenação, mas poucas, né? A regra tem sido a da divisão. Isso tem a ver não com o compromisso que eventualmente ministros tenham com a impunidade, mas porque na segunda turma do Supremo prevalecem os chamados ministros garantistas, né? O que é o ministro garantista? É aquele ministro que examina não apenas as provas que constam dos autos do processo, verificam também se foram atendidas todas as garantias que a Constituição prevê para os acusados. Ampla defesa, uma série de requisitos. Se, eventualmente, quaisquer dessas garantias foram desrespeitadas, esses ministros garantistas, como há juízes garantistas, desembargadores, etc., eles costumam até inocentar o acusado, ou desqualificar a denúncia, ou mandar para o arquivo, porque para eles é mais importante a garantia, mais importante que sejam asseguradas as garantias aos acusados do que propriamente o que consta nos autos como prova de eventuais crimes. Essa que é a questão, né? Na primeira turma é o contrário, prevalece aqueles ministros, como, por exemplo, o próprio atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que pegam pesado mesmo com o crime, independentemente de ter sido assegurado aos acusados aquelas garantias, etc. e tal. É uma mudança substancial de atitude, né? Porque, afinal de contas, a segunda turma, além de ganhar com certeza a presença do ministro Dias Toffoli, também teria a condição de ganhar o novo ministro. O novo ministro tem uma trajetória, se ele for aprovado, né, para a vaga, o ministro Cássio, o ministro indicado, né, hoje só podemos nos referir a ele como ministro indicado, ele tem uma trajetória garantista. Então ele se associaria mais àquela tendência que já é predominante praticamente na segunda turma, e isso certamente não agrada
o ministro presidente, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele então resolveu botar a ordem nisso e mudar as regras.